Olá! Está no ar mais uma edição do Fotograma, um novo espaço de cinema na TV. No programa de hoje, você vai conferir uma entrevista exclusiva com o diretor Guto Pasco, que também é presidente da AVEC. Vamos exibir também uma versão compactada do filme Belarmino e Gabriela, do diretor paranaense Geraldo Pioli. Bom, o Centro de Cinema é um movimento que a gente chama de Movimento pelas Artes Cinematográficas e tem o objetivo de unir pessoas com o mesmo interesse, que é o interesse comum pelo cinema, e de produzir os seus filmes. E esse pessoal se reuniu e fundou a associação, que está desde agosto, né, mas já estamos trabalhando em cima disso há muito tempo. E para a pessoa participar de todo esse processo, né, das oficinas e tanto das filmagens que pretendemos começar a realizar a partir do ano que vem, a pessoa tem que se associar, tem que entrar em contato com a associação e daí a partir daquele momento ela começa a participar de todos os projetos dentro da associação. Acompanhe a entrevista com o diretor Guto Pasco, que tem em seu currículo 2 longas-metragens, Sociedade e Made in Ucrânia. Guto Pasco é também presidente da Associação de Vídeo Cinema do Paraná e diretor da ABD Nacional. Comecei como ator na adolescência ainda, fiz alguns espetáculos de teatro como ator profissional, profissionalizei como ator. E aí depois, ainda enquanto ator, eu fui buscar uma preparação, uma especialização para atuação em televisão e cinema. Acabei migrando aí depois para a produção em si. Comecei a trabalhar em produções, fazer várias funções. Eu até costumo sempre dizer que a minha faculdade foi a prática, eu fiz de tudo no set de filmagem. E assim foi o meu início, né? Assim foi o meu aprendizado também, o meu grande aprendizado, além, evidentemente, da formação técnica em cursos de cinema, tal, no Rio de Janeiro mesmo, na Casa de Talentos, mas foi a prática, até a coisa ir tomando um corpo maior, eu começar a trabalhar como assistente de direção. Então eu comecei esse trabalho, né, com cursos, daí logo na sequência, 2 anos depois, o início da agência de atores, né, e comecei as produções de cinema aí próprias, as minhas próprias produções, onde eu assinei a direção, e aí o primeiro filme, né, da GP7, o primeiro filme também que eu dirigi, o primeiro longa, que é o Sociedade, né, que é uma produção independente, sem nenhum recurso de lei de incentivo, basicamente com equipe técnica e elenco iniciantes, porque como eu não tinha grana para produzir, então era a forma de eu conseguir viabilizar, então eu consegui convencer um monte de maluco que entraram na pira de fazer um filme sem dinheiro nenhum. E a Sociedade foi, digamos assim, costumo dizer que foi a grande escola, né, para todos nós, principalmente no meu caso, porque eu não tinha assinado uma direção, ainda mais de um longa. Agora vocês, espectadores do Fotograma, vão ver um trailer do Sociedade, que é o primeiro longa-metragem que eu dirigi, que é um longa-metragem independente. Vocês já ultrapassaram todos os limites. Sabe qual é a diferença entre você e os grandes chefes mundiais? Nenhuma. Os meros fantoches sendo manipulados. Eles consideraram as regras básicas de uma sociedade. Os valores, as obrigações, os costumes. Pelo amor de Deus, minha família não, eles não têm nada a ver com isso. Você tem 2 criancinhas para sustentar, né? Olha, seria uma pena elas ficarem órfãs tão cedo. O outro filme que contempla também muito essa questão das raízes paranaenses, que é um outro documentário, que é o longa-metragem Made in Ucrânia, que trata, evidentemente, da imigração ucraniana no estado do Paraná, faz um resgate histórico da imigração no estado, desde a chegada dos primeiros imigrantes há 110 anos atrás até hoje, como é que eles preservaram vivas todas as suas raízes culturais, o seu gene cultural, né, as suas tradições, porque nós temos o privilégio de estarmos num estado que é multiétnico, né? O Paraná tem mais de 30 etnias presentes, né? Isso
formou um verdadeiro mosaico cultural, né? De todos esses grupos étnicos presentes no estado, talvez os ucranianos, se não forem a que mais preserva, é uma das etnias que mais preserva viva, se não for a que mais, é uma das que mais preserva a sua cultura, o seu gene cultural. A começar pelo idioma, né? O idioma nativo ucraniano só se fala aqui no Paraná. Na Ucrânia já se perdeu, porque lá o idioma foi russificado, os russos proibiram o ensino do idioma ucraniano na própria Ucrânia, enfim, entre outras coisas. Então eles preservam tudo isso vivo, a religião, a pesca, a arte da pesca que já virou um símbolo do Paraná, hoje a pesca naqueles sóficos pintados, o folclore, o artesanato, enfim. Então o filme retrata tudo isso, a história da imigração, por que essas pessoas vieram, quando vieram, porque foram 3 fases distintas, em épocas diferentes. Esse filme retrata isso, né? Fala um pouco das raízes culturais nossas como paranaenses também, porque a gente conhece muito pouco da nossa história enquanto paranaenses, enquanto brasileiros, enquanto latino-americanos, né? E acho que essa é a função do cinema. Então eu tenho trabalhado ultimamente com projetos que retratam um pouco mais dessas questões históricas, dessas questões de raiz cultural mesmo, né? Agora vocês vão ter a oportunidade de ver o trailer do meu filme mais recente, que é o Made in Ucrânia, que trata da imigração ucraniana no estado do Paraná. Всі українські. То так всі та колонія, то що старі були, то всі з Європи приїхали разом всі. Так як мої мама повідали і тато, то там було дуже тяжко жити. Por ser explorado por seus vizinhos e pelos invasores, então a população sempre teve dificuldade de sobrevivência. Люди бідні, самі бачите, що бідні. Люди живуть бідно. Houve três fomes organizadas que a Rússia, a União Soviética organizou para destruir o povo ucraniano. E o meu avô veio depois da Primeira Guerra Mundial. A Rússia, comunismo fugiu, entrou a Alemanha. Os alemães invadiram aqui e tiraram meus pais de dentro da casa deles. Destruiu a família, destruiu a esperança do povo ucraniano. Saímos do Gestapo, vamos para KGB. As comunidades se organizavam cada vez melhor, multiplicavam-se. A Pesanca já está representando o Paraná. O mais importante do grupo não é o trabalho realmente específico do grupo, que é dançar, cantar, tocar, exatamente. Mas é o que ele representa em termos de comunidade. Я дуже рада і довольна, що вони підтримують нашу традицію і не забувають за Україну, за наші вироби, за наш народ і за наш обичай. Що вони підтримують наш обичай, правда? Слава Ісусу Христу, чоча! Слава Ісусу Христу! А як вас звати? Я називаюся Христя Гарасим. Харасим? Гарасим. А, це моя родина? Так. Дай головочку, головочку. Não existe povo tão bondoso como o Brasil. Eu tenho outros projetos de ficção, tenho um longa de ficção agora chamado Visceral, que está em andamento, mas é um projeto de 3 milhões, então não é fácil viabilizar, conseguir levantar aí esse dinheiro para produzir, né? A gente tem uma dificuldade de produção muito grande ainda no Brasil, né? Mas eu sou muito otimista, né, com o audiovisual brasileiro, sobretudo com o cinema paranaense. Acho que o cinema paranaense, nesse momento, ele está vivendo um momento histórico. A gente completou 100 anos do cinema paranaense agora dia 15, né? E a gente está nesse momento com 16 longas-metragens no estado do Paraná. Ou finalizados, ou em finalização, ou sendo produzidos. 16, aí incluindo, evidentemente, película e digital também.
Então essa questão da tecnologia digital tem possibilitado muito o acesso à produção. O Meio de Ucrânia é um longa-metragem, mas ele é um longa-metragem em alta definição, em digital. Eu não fiz ele em película, até porque não vale a pena gastar mais de 120 mil reais para fazer o transfer, né? Um dos objetivos da Cinemateca de Curitiba é a preservação de filmes. Nós conversamos com Marcos Saboia, que vai nos mostrar como é feita a manutenção do acervo. A Cinemateca de Curitiba, né, como qualquer outra cinemateca do Brasil, do mundo, assim, tem como prioridade a preservação e catalogação e permitir o acesso de material fílmico e audiovisual, né? Tem consciência de que mais de 60% dos filmes feitos até hoje já foram perdidos. Eu não lembro exatamente a quantidade de filmes que nós temos, né, mas eu tenho... São para mais de 1.600 lápides. Assim. São filmes paranaenses, de curta e longa-metragem. Né? Tem muito filme Super 8. Nós temos muitos filmes de jornais, temos filmes brasileiros também, e filmes internacionais, alguma coisa. A nossa prioridade, é claro, é o audiovisual local. Né? O nosso trabalho básico mesmo tem sido esse, de preservar o material. A gente mantém um acervo climatizado. A gente tenta catalogar e levantar todos os dados possíveis, né? Porque é tão importante quanto manter o material é ter informações sobre eles, né? E permitir o acesso das pessoas a esse material também. A gente usa basicamente esse material que é bem simples. Aqui é uma mesa enroladeira, né? São esses dois pratos que a gente pode manipular o filme à vontade com essa manivela. É uma forma de análise assim que não é agressiva ao filme, sabe? A gente pode tomar muito cuidado, essa delicadeza da mão assim. Tanto é que a gente não costuma usar muito para isso a moviola, sabe? Ou também a projeção. Alguns materiais que nós temos que a gente pode analisar aqui que são projetáveis, né? Então a gente vai ter que fazer só no olho mesmo, sabe? E nessa mesa você tem condições de tirar todas as informações que você precisa do filme, né? Usando uma lupa e tal. A gente preenche a ficha de catalogação, nós conseguimos tirar os créditos, a gente levanta o estado físico, o tamanho do filme todo nesse trabalho aqui, né? Então a gente analisa desde a metragem até o número de emendas que tem no filme, as perfurações que estão rompidas, que isso acontece muito, né? Se ela tem risco tanto na emulsão quanto na base, o encolhimento que acontece, abolamento, tudo isso a gente consegue analisar por aqui. Fungo, sulfuração, às vezes ele entra num processo de desplastificação. Na verdade, o material fílmico assim, ele é muito estável, sabe? Para preservação mesmo, o que conta é a película. Vídeo, digital, VHS, todas essas coisas assim, são muito mais passíveis de perder a informação muito mais rápido do que a película. Né? Nós temos películas aí do tempo que o cinema começou, né? Há 105 anos, eles estão aí os filmes. Né? O nosso espaço está aberto para a pessoa depositar o filme aqui, né? A gente mantém o filme dentro dos padrões e tal. Agora, se a pessoa tem isso produzido em digital e tal, a gente ainda está pensando, isso é uma questão que está sendo desenvolvida ainda, né, de como você pode preservar um material em HD, por exemplo, sabe? Porque a película, ela basicamente se manteve estável, assim, desde a invenção do cinema, ela continua tendo mais ou menos o mesmo padrão. Assistir agora a versão compacta do filme Belarmino e Gabriela, do diretor paranaense Geraldo Pioli. Esse filme mostra com muito humor e criatividade a história da dupla caipira mais importante do Paraná. Então o Belarmino e Gabriela sempre foi muito prazeroso essa relação de eles serem aqui do Paraná, da gente conhecer a obra de alguma forma, um pouco, né? Porque eu vinha conhecer a obra do Belarmino e Gabriela agora, quando eu fui fazer o filme, quando eu fui fazer a pesquisa do filme. E aí eu falei, Oswaldo, eu quero mesmo fazer um filme sobre Belarmino e Gabriela. E imediatamente ligamos para o Ivan e já fiz um roteiro junto com o Altenir Silva, rapidamente, e tinha esse concurso do Estado. O filme é possível por causa disso, quer dizer, tem um concurso do Estado que premia um longa e os telefilmes, e ele ganhou em primeiro lugar no telefilme, né?
E imediatamente a gente começou, antes até de ganhar o prêmio, eu já estava pesquisando, correndo atrás, conversando com pessoas. Aí a gente conversou com muita gente para fazer o Belarmino. E a única coisa chata de fazer o Belarmino é que o Bellarmino e Gabriela são unanimidade. Eu não encontrei ninguém que viesse falar, eles eram muito chato, ele era muito isso, ou era muito aquilo. Todo mundo só falava bem. Hoje, às 20 horas, no Circo Popular, o Bellarmino e a Gabriela, os Reis do Riso. O Bellarmino e a Gabriela. Compareça, traga toda a sua família. O Bellarmino e a Gabriela, os Reis do Riso. A dupla caipira mais famosa do Brasil. Venha, traga toda a sua família. Ingressos a preços populares. Hoje, às 20 horas, no Circo Popular. O Bellarmino e a Gabriela. Compareçam e venham conhecer as mocinhas da cidade. O Bellarmino e a Gabriela. E chegando lá no espaço, dá bandeja em cada braço, com meu cruzeiro do sul. Quando eu namorei a Gabriela, ela me gostava e eu gostava dela. Quando eu se casei com o Bellarmino, nunca pensei que fosse triste meu destino. Essa é a gaitinha de 8 baixos, que meu pai tocava, gravou diversos discos e foi considerado o maior tocador de gaitinha de 8 baixos aqui da nossa terra. Ele me ensinou umas coisinhas que eu não esqueci até hoje. Uma delas é essa aqui. Bellarmino e Gabriela se conheceram numa sala de ensaio, nos estúdios lá da PRB2, a Rádio Clube Paranaense. Isso por volta de 1937. A mãe conta que ela tinha uma amiga que ia participar de um programa de calouros, e o Bellarmino e o Chiquinho Montalto, que era o então companheiro de dupla dele, participavam do regional da B2 para acompanhar os calouros. E ela foi junto com essa amiga e mais umas 2 ou 3 amiguinhas, que elas trabalhavam numa fábrica de acolchoados aqui no Horta 15. E conheceram o Bellarmino, conheceram o Chiquinho Montalto, cantaram algumas músicas também e ficou por isso mesmo. Dali uns dias o Bellarmino sabia do endereço dela. Já foi lá para o lado do Cinema Original, onde hoje é a Rua Schiller, e morava a Dona Júlia com a mãe dela. E o Bellarmino já começou a amassar barro ali da Rua Schiller, no bairro do Cristo Rei, namorando a Gabriela no portão da casa. Rainha do sertanejo, vai minha homenagem a ela. Dona Júlia, sua esposa, sua querida donzela, aquela que um certo dia se casaram na capela. Grande dupla sertaneja que pra mim foi a mais bela. Foi um sucesso de glória, o nome ficou na história. Bellarmino e Gabriela. Com
alegar, todo mundo. Vamos lá. Agora eu vou dançar no shot que você me convidou. Agora eu vou dançar no shot que você me convidou. Você me disse que eu deixasse de tolice e que eu não me divertisse, a vida tem mais valor. Fiquei pensando, fiquei mesmo imaginando que a gente de vez em quando tem que esquecer a dor. Fiquei pensando, fiquei mesmo imaginando que a gente de vez em quando deve esquecer a dor. Agora eu vou. Acabaram fazendo o show, deu certo, repetiram o mesmo show em outras praças, deu certo. Ele aprimorou a dupla Belarmino e Gabriela, batizou a Dona Júlia de Nhá Gabriela, dispensou os artistas da trupe, ficou só com a Gabriela e o dinheiro vinha para uma casa só. Deu certo, por quase 50 anos. Eu vou contar a história do Belarmino, que ele fala, mas ele não conta o que ele faz. Porque o Belarmino era muito pescador demais. Para pescar é só ele, mas os peixes que ele pegava não tinha tamanho, viu? Um dia o Belarmino saiu para ir pescar e nós resolvemos sondar ele. Aí eu com meu companheiro fomos sondar ele. Chegamos lá na beirada do rio, fazia umas 40 minutos que ele estava ali, estava dormindo. Cavalo esticado, o anzol na água e a roelha estava afundada. E nós, no vinho, nós tínhamos caçado um tatu. Meu companheiro estava com um tatu. Aí eu disse, vamos enroscar esse tatu no anzol do Belarmino, vamos ver o que ele vai dizer. Aí entramos por dentro da água, bem quietinho lá, enrosquemos o tatu lá e saímos por volta e dizemos, ô Belarmino! Ele disse, oi, você está pescando ou está dormindo? Não, eu estou pescando. Pô, mas olha lá, a rolha já afundou. Oh, mas é mesmo? Aí ele pegou e puxou. Veio aquele tatuzão assim. Mas que bom que vocês vieram aqui. Vocês vão ser meus testemunha. Esse aqui já é o terceiro que eu pego hoje aqui. Embora seu pai não queira que eu me case com você. Embora seu pai não queira que eu me case com você, mas depois de nós casados, moreninha, ele vai me compreender. Mas depois de nós casados, moreninha, ele vai me compreender. Galho seco vi pousar um passarinho, aos seus filhinhos vem cantar uma canção. Um vagabundo que andava sempre em festa, corre depressa, vem armar um açapão. O passarinho descuidado vem baixando para pegar aquele alpiste que é o seu pão.
e vem descendo tão alegre, tão contente, mas de repente solta um grito na prisão. E o vagabundo solta então uma gargalhada, apaixonada, sem ter penar. E o pobre passarinho prisioneiro no seu fuleiro nunca mais torna a cantar. Quando amanhece ele fica muito aflito, ouvindo os gritos dos seus filhos muito além. Quer sair, mas as paredes lhe segura. Oh, que amargura para um coração de mãe. Vai se batendo na gaiola como um louco, vai pouco a pouco, vai ficando depenado. Quebra as asas, deixa o peito em ferida, quase sem vida, cai no chão ensanguentado. Quase sem vida, ainda diz o passarinho: vem assassino dos meus filhos me soltar. Que Deus me deu por casa a floresta, que sempre em festa eu tinha o céu para voar. Adeus, filhinhos, minha vida pouco resta. Adeus, floresta, onde aprendi a cantar. Aquele monstro que roubou minha alegria, talvez um dia ele não torne gargalhar. E o vagabundo corre então abrir a porta, mas ela morta não pôde voar. E o pobre passarinho prisioneiro no seu fuleiro nunca mais torna a cantar. Alô, alô, meus compadres, alô, alô, minhas comadres. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para mais uma apresentação do programa Belarmino e Gabriela. E agora, minha gente? Vai dar a hora certa? Vou dar a hora certa. Vai, então fala. Atenção para a hora certa. Olha lá. Vá comprar relógio que não vou dar, não. Meus compadres e minhas comadres, olha, o boa tardão e o abração do Nhô Belarmino. Olha, minha gente, aqui está também o boa noitão e o abração da Nha Gabriela. O fotograma de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 10 horas da noite. Até lá! Bom, o Centro de Cinema é um movimento que a gente chama de Movimento pelas Artes Cinematográficas e tem o objetivo de unir pessoas com o mesmo interesse, que é o interesse comum pelo cinema, e de produzir os seus filmes. E esse pessoal se reuniu e fundou a associação, que está desde agosto, né, mas já estamos trabalhando em cima disso há muito tempo. E para a pessoa participar de todo esse processo, né, das oficinas e tanto das filmagens que pretendemos começar a realizar a partir do ano que vem, a pessoa tem que se associar, tem que entrar em contato com a associação e daí a partir daquele momento ela começa a participar de todos os projetos dentro da associação.